Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dani Pacheco, estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. E o último filme que eu vi é um filme que foi lançado na Netflix, agora no dia 31 de julho, que é Missão no Mar Vermelho. Em inglês se chama Red Sea Diving Resort. É um filme do diretor israelense Gideon Raff. Espero que seja assim que pronuncia o nome dele, que seja pronunciado o nome dele. É um filme que tem um elenco muito bom. Tem o Chris Evans, o Alessandro Nivola, a Hayley Bennett, o Ben Kingsley, Greg Kinnear, Michael K. Williams. Tem um ótimo elenco. Entre outros atores, né, que estão no filme, que né, não consegui decorar todos, são muitos nomes. Mas é um filme que tem um elenco muito bom e que conta uma história super bacana. Eu acho muito legal esses filmes que contam essas histórias de guerra, que a gente... São tantas, né, que a gente não consegue ficar sabendo de todas, né? E essa é uma das que eu achei legal a Netflix produzir e colocar disponível pra gente conhecer. É uma história real que aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80. Que aconteceu... vamos lá, muita gente... como a história envolve tantas coisas, é até difícil falar. Mas a imprensa tá comparando muito esse filme, falando que ele é uma mistura de Argo com Munique. Por quê? O filme, ele acompanha uma saga pela qual judeus da Etiópia, é uma comunidade que também é conhecida como Beta Israel, são judeus da Etiópia, que eles estavam tentando sair da Etiópia. A Etiópia passou por uma guerra civil muito tensa entre 74 e 91. Então, assim, por causa da guerra civil, o país, assim, que já estava com problemas antes da guerra civil, né? Mas, enfim, estava com problemas de violência, assassinatos e fome, pobreza. E os judeus da Etiópia também estavam correndo perigo com o governo atual que estava no país. Assim, a conjuntura política do país naquele momento não era nem um pouco boa para os judeus da Etiópia. Então eles estavam querendo sair de lá por causa disso e também para chegar à terra deles, né, a Jerusalém. Então muitos deles, o que eles faziam? Eles estavam andando para ir embora de lá, andando, enfim, ou pelo mar. E muitos deles morriam por causa de animais, ou por causa de ladrões, ou realmente não aguentavam fazer esse percurso de quilômetros e quilômetros. Então, neste momento que foram várias operações para levar essa comunidade, Bet Israel, para Israel. Foram várias operações, o filme acompanha uma delas, que chama Operation Brothers. Como é que foi ela? Foi tratado assim, ativistas da Etiópia, eles procuraram a inteligência de Israel, que eles são conhecidos como Mossad Agents, são os agentes de Israel, da inteligência de Israel, que para eles tentarem conseguir armar alguma estratégia para levar esses judeus para casa, né? E eles... aí esses agentes, eles são meio que representados pelo Chris Evans, que é o protagonista do filme, e ele traça uma ideia que era levar esse ativista, o principal, né, que é interpretado pelo Michael K. Williams. Ele era responsável por trazer centenas de judeus da Etiópia para o Sudão. Aí o Chris Evans, junto com outros agentes, eles fingiam que eles eram donos de um hotel, que era o Red Sea Diving Resort, e usava esse hotel, assim, fingia que era um hotel normal, recebia turistas e tudo mais, mas enquanto eles fingiam que era ser donos desse hotel, eles recebiam escondidos esses judeus que o ativista trazia, e depois eles levavam esses judeus para o litoral, assim, no litoral não, o resort já estava no litoral, né? Mas levava eles para um lugar, para uma praia específica, onde barcos buscavam eles, levavam eles de navio para Israel. Só que eventualmente, né, descobriram essa operação deles, tiveram que fazer isso por meio de aviões também.
Então, estima-se que hoje a maior parte da comunidade Beta Israel já está em Israel. A maior parte delas, assim, são centenas de milhares de judeus da Etiópia que já vivem em Israel. Muitos ainda vivem na Etiópia, mas a maioria esmagadora vive em Israel já. Mas aí é um filme, assim, basicamente a história é essa. Mas o filme, vamos lá, eu acho, como eu já falei, eu acho super interessante o filme contar essa história pra gente, muito legal. Porém, ele não conta muito bem, assim, pega mais um lado, pega mais como se fosse, assim, o personagem do Chris Evans e os outros agentes que estão com ele, a embaixada americana, né, o Greg Kinnear representa, assim, né, a embaixada dos Estados Unidos no filme, dá a entender mais que, assim, que eles que foram salvadores, são mais um filme que mostra, assim, os salvadores brancos, né, os brancos salvadores salvando a vida dos negros. Mas na verdade não foi bem assim, claro que esses agentes ajudaram e tudo mais, mas também foi um esforço muito grande dos ativistas, que estavam lá na Etiópia tentando salvar a vida desses milhares de pessoas, esses judeus. E o filme não mostra isso muito bem. Ele mostra algumas cenas em campos de refugiados, onde tinha muita violência, de pessoas mortas no meio do caminho, que morreram, né, por causa de ladrões e tudo mais. Mas mostra muito pouco, foca muito no personagem de Chris Evans, ele aparece sem camisa várias vezes, sabe? Assim, precisava disso. Podia ter contado mais, o início do filme podia ter contextualizado mais sobre o que era que foi essa guerra civil da Etiópia, que isso... Igual o Argo faz no início, contextualizando a gente sobre o que estava acontecendo ali, antes de começar o filme mesmo. Então, ainda mais esse filme que não mostra direito, com detalhes, o que foi essa operação, mostra mais o lado dos brancos, né, dos agentes de Israel e dos Estados Unidos. Então, assim, ficou muito pobre essa adaptação nesse sentido. Então, assim, podia ter feito no início ou durante o filme, ter contextualizado mais, mostrado mais o lado dos ativistas, dos judeus que estavam lá sofrendo, ter contado um pouco sobre a guerra civil, o que causou essa guerra civil e tudo mais. Mas não, preferiram só mostrar os bonzinhos, os agentes que foram lá e foi tudo eles, e eles estão salvando esses judeus e... sabe, ficou muito pobre. Eu acho que é um filme que eu assisti sem saber a história, primeiro eu assisti ao filme. É um filme que a gente vê tranquilo, é um filme muito bem feito, são ótimos atores, o elenco é fantástico. Eu gostei muito do filme, ele envolve a gente, só que depois que eu fui ler sobre realmente a história, fica assim, realmente, esse filme conta muito pouco dessa história muito bonita, assim, é uma história, assim, incrível, de salvação de milhares de pessoas. Mas é isso, assim, se você quiser assistir, eu acho assim, como um filme, é um filme que você assiste tranquilo. Mas como um documento histórico, assim, eu quero saber mais sobre essa missão no Mar Vermelho, que é o nome do filme, sobre essa Operação Brothers e outras que vieram, né, antes e depois, eu acho que é pobre, é uma coisa muito superficial, tá? Mas é isso, Missão do Mar Vermelho está disponível na Netflix. Beijo!